Mas existe uma tentativa de resgate desse conhecimento e desse padrão original, dessa genética original. É o trabalho dos seres, né? Isso. Exatamente. É o trabalho porque dos seres foram deixando vestígios por aí. E um desses vestígios, e aí é que minha cabeça pifou, Filipão, foi em relação aos templários. Isso. Porque o que a história conta, galera, é que os templários foram criados pela igreja com o objetivo de fazer o trajeto dos cristãos até Jerusalém, num período de domínio. Proteger, não é? Proteger os cristãos, não é? Num período aí de forte domínio muçulmano, eles estiveram envolvidos aí no período das cruzadas. E que o Felipe vem encontrando conexões, e aí é que a minha cabeça explodiu, né? Onde eu quero chegar com vocês, é sobre a conexão e o conhecimento que essa galera tinha, gente, sobre o padrão original, as linhagens e sobre Ratanabá. Isso. Felipe, aí eu vou botar um lampejo para você, que é o que está assim mais vibrando para mim. O Brasil, em muitas literaturas, foi considerado uma terra prometida. Sim. Né? Houve uma epifania atribuída aos templários de que estaria aqui no Brasil a terra prometida. Gente, e aí um detalhe super legal. Depois do período da República, esse conhecimento ele foi suprimido. Não se falou mais sobre isso. O que se diz por aí que Pedro Álvares Cabral se perdeu pelo caminho porque ele queria chegar às Índias, veio buscando ouro, né? O que a gente aprende na escola, Felipe, e eu gostaria que você, assim, escancarasse e quebrasse esse conceito de uma vez por todas. Pois é simplesmente surreal, não é? Porque aquele negócio... Isso aí é até, assim, uma dica para o pessoal. Gente, quando a gente faz as nossas expedições, faz os nossos seminários, atividade de campo, fora, é sempre importante fazer uma pesquisa antes para ver o que tem de interessante do lado. No caso de Portugal, isso aí foi há uns anos atrás. O porquê eu fiquei obstinado, fiquei literalmente obstinado em montar um núcleo lá. Eu achava um absurdo termos núcleos em vários países, não é? E Portugal, que é nação irmã nossa, praticamente uma mãe, não é? Mas que irmã, mamãe? A minha irmã, a mãe, né? Não tem. Como que é isso? Não só isso, pessoal. Isso aí me deu o ímpeto maior foi depois de algumas conversas na trilha lá em cima do morro. No morro. No morro, lá em cima, trilha do Rockstar, para o pessoal que conhece. Onde estava meu pai, minha mãe, eu, Viviane, minha cara Mercedes. Eu tenho tanta saudade dela. E algumas dessas ocasiões fizemos um encontro lá com uma mulher maravilhosa, não é? Que inclusive chamava a Mercedes de mãe. Mãe, mãe. Mas vinha toda iluminada, maravilhosa, não sei o que parecia, não é? Aquela imagem clássica de santa, né? Com aquelas vestimentas, não sei o quê. Começamos a conversar e tal. E a Mercedes, para quem não conhece, né, os mais novos, ela foi uma ex-freira. Não é? Só que ela não era a freira, né, aquela freira. Ela era uma erudita, ela fez estudos bíblicos na Gregoriana de Roma, tinha doutorado, mestrado, falava 5, 6, 7, 10 línguas. Ela era um poço de conhecimento, né? Adorava conversar com ela, adorava, porque é uma matéria que eu também gosto muito, apesar de não falar abertamente, porque pode passar a imagem errada, né? Meio complicado esse negócio, mas assim, conversava muito com ela disso e tal, e ela conversando com a Sila, o nome dela era Sila, de Antares, conversando com ela e tal, ela do nada virou, eu fui a pessoa que, vamos dizer, apareceu em Fátima. Aí eu, oi? Como é que é? E aí a Mercedes, mas como? Mas por que daquele jeito? Por que você falou daquela maneira? Por que essa conotação religiosa? Ela falou alguma coisa nesse sentido, ela queria explorar mais. Ela não deu muita corda, não, porque o propósito foi outro. De 2 ou 3 contatos que a gente teve, conversas que a gente teve. Mas ela virou e falou. Era a única maneira de eles entenderem naquela época. Aí eu fiquei. Eu olhei aquilo e falei, peraí. Pelo que eu sei, não é, da nossa história em Dáquila, uma aparição como essa, descrita em Fátima, que inclusive tem um livro escrito por um pesquisador
português muito bom, esqueci o nome, mas depois eu passo para a Carol, quem tiver interesse. Pode deixar, que ele conseguiu todos os diários, os relatos das pessoas. É um trabalho muito interessante e mais ou menos esquecido, deixaram meio que de lado. Porque o que a igreja fez? Catou os 3, não é? Calou a boca dos 3, 2 morreram muito aprisionou cedo, a terceira. E a terceira tacaram na prisão e jogaram a chave fora, né? Exatamente. Virou doida. Irmã de clausura, sei lá, né? Freira de clausura. Mas para calar a boca, gente. Para esconder. Aí eu falei, poxa, não, peraí. Tem alguma coisa errada. Como que a gente não tem uma presença em Portugal? E aí comecei a batalhar. Montamos o núcleo, já celebrou 1 ano. Fizemos lá o seminário aberto. Poxa, Monsanto, um monte lá, no meio de Lisboa. Lugar lindo, uma energia fantástica. Pô, bastante gente, muita gente nova. Fizemos um trabalho de campo espetacular, num lugar chamado Azeitão, perto de Setúbal, passando a ponte ali, 40 minutos de Lisboa, pertinho do lugar. Com direito a churrasco, a queima dos instintos. Isso, trabalho a gente dos instintos primitivos, é fundamental, né? O grupo novo, o pessoal ainda está se acertando, né? Então, primeiro trabalho, muito importante. E o interessante, tirando algumas fotos, conversando com a Larissa e tal, mas, Xê, tá aparecendo a nossa querência lá no Rio Grande do Sul, tá aparecendo o Minas de Camaquã. Aí, pô, me deu um estalo, eu falei, gente, tá aparecendo mesmo, Minas de Camaquã. Muito parecida a vegetação, parecido o lugar, parecido. Olha, os morros em torno. Depois eu vim a saber que aquele lugar é um lugar de enormes aparições. Aliás, Portugal inteiro, gente, é cheio de aparição. Sim. Não é? Que são as projeções, né, Filipão? Olha, Carol, a gente tinha um dos trabalhinhos era puxar uma nave de gemos, não é? Sim. Poxa, a gente acabou o churrasquinho e o pão, começou a escurecer um pouquinho, escurece mais tarde. Gente, uma nave, antes de começar, já passou uma monstra na cabeça nossa, devagarinho. Ficou todo mundo, que maneiro, que maneiro. E eu achei até assim a atitude deles meio casual, né? Aí eu comecei a conversar, mas vem cá, pessoal. Aí os relatos, pô, meu nego, eu já vi direto nave lá. Ou seja, eu falei, mas assim? Ah, sim, piscando, nave GNA. Gente, assim, é impressionante. É impressionante, o padrão vibratório deles é muito alto por causa desses lugares todos. A maioria mora no campo mesmo. Isso parece que é muito pulverizado, não é? Lisboa é uma cidade, não tem mais de 500 mil habitantes, que eu não me engane. Claro que é tudo junto ali, né? Você vai em Lisboa, Cascais virou uma megalópole, né? Mas assim, muito mais espalhado, né? Espalhado, sabe? Fiquei até... Eu já conhecia Portugal, mas fiquei surpreso com a infraestrutura toda. Ficou um país muito interessante, muito bonito, com uma puta de uma infraestrutura. Utilizaram muito bem o Fundo Comum Europeu, né? Para montar a infraestrutura. Sim. Mas aí o que acontece? Essa situação, né, de que tem inúmeros lugares poderosíssimos. Eu falei, não, peraí, vamos ver isso direito, vamos ver isso aqui. Aí consegui ir planejar para visitar determinados lugares. Primeiro, a cidade de Elvas, que tem 2 das maiores fortalezas estrela da Europa. A Nossa Senhora da Graça é a maior. Fortaleza estrela, fortaleza em forma de estrela, como do Príncipe da Beira aqui? Como do Príncipe da Beira, só que gigante, bem grande. E o Pessoal, para vocês que estão acompanhando aí com a gente, você sabe a importância desses fortes, Felipe? Eu acho que é legal você contar, sim, porque tem a conexão com o Ratanabá, né? Total conexão com o Ratanabá, porque esses fortes, essas fortalezas, foram construídos em cima, alguns não é? São ainda intactos, megalíticos, antiquíssimos, não é? Mas outros tiveram complementos. Você vê que está construído em cima. A Nossa Senhora da Graça, você vê que foi construído em cima. Apropriação da igreja, né? Claro. E o que acontece? Eles são construídos em cima de bases Muril. Sim. Muril, para quem não está ainda acompanhando as nossas informações, é a civilização responsável pela construção de Ratanabá, que era uma civilização mundial, gente. Mundial. E quando a gente fala 450 milhões de anos atrás, muita gente, mas não tinha ninguém aqui. Não tinha nem dinossauros. Eles não são daqui, gente. Eles não são daqui. Ah, como é que sabe o nome Ratanabá? Pessoal, de novo, essa é a nossa parceria com os seres.
não é? É um toma lá da cá, é o sistema deles. Tudo é uma troca, uma parceria, uma troca. Eles nos passam informações e nos mandam pesquisar. Tanto é que fizemos inúmeras expedições à Amazônia. Sim. Inúmeras. E Ratanabá, para quem duvida, né, além de ter sido um nome fruto dessa parceria, várias inscrições, né, Felipe, foram encontradas conectando esse nome. E esses fortes, né, de estrela, que são uma das evidências que eles deixaram da presença deles na Terra, quando eles são apropriados por outras civilizações, né, pela Igreja Católica, não se trata, né, Felipe, de uma apropriação apenas física, estrutural e de edifício, mas uma tentativa de apropriação vibratória de tudo aquilo que foi deixado deles pra gente. Principalmente então, vibratória. Um baita resgate. Principalmente vibratória. Por quê? Porque essas bases Muril foram construídas em encontros da malha magnética, ou seja, lugares de alta carga vibracional, propícios para inúmeras situações. Que leva em consideração a geometria sagrada, que leva em consideração os pontos neofrágicos do planeta. Exatamente. Então, assim, gente, a igreja não só aproveitou uma construção antiga para fazer um templo em cima. Na verdade, é uma tentativa de abafar parte da nossa história, né, da história de nós que estamos aqui nesse momento. E aproveitando aqui o comentário, Paris medieval foi construída em cima de uma formação estrela. Não só Paris, Berlim também. Perfeito. Berlim também. E eu tenho certeza que inúmeras outras cidades, importantes cidades europeias, não só capitais, mas importantes. Por exemplo, as Fortalezas Estrelas em Elvas, cidadezinha na fronteira com a Espanha. Gente, uma energia fantástica. E aquela região, Évora e Elvas, que é o Alentejo, gente, olha, eu fiquei encantado com a potência vibracional do lugar. E também fomos em um lugar chamado Cromelec dos Almendres, que é um conjunto de menires megalítico, o maior da Europa, gente. É o maior da Europa e dos mais antigos. E que ninguém fala quase sobre isso. Ninguém fala, sabe? Acha que foi, sabe, o fruto de uma civilização neolítica primitiva que estava cultuando. É tudo ritual, cultuação. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Era uma maneira não só de direcionar a energia do local, como também monitoramento do movimento das estrelas. Porque a Terra é estática, ela não mexe. Sim. O que mexe são os céus. Não tem um, são 9, tá? Isso aí, infelizmente, atrasou absurdamente o nosso documentário, segundo documentário sobre o Sol, a Lua e as estrelas. Atrasou demais. Essa pandemia aí esculhambou o meio de campo. Mas o pouco que a gente fez de filmagem, gente, com uma técnica super singela, mas que mostra os céus diferentes. Parece uma coxa de patchwork, sabe? É surreal, só vendo para você entender. E você sabe o que eu acho massa? Quando a gente pega aquele livro das Digitais dos Deuses, quando eles começam a fazer as conexões dos diversos monumentos que eram todos voltados, alinhados com os astros, foram dicas que foram deixadas para nós. Só que mal interpretado, eles são mal interpretados. Aí é que interpretado à luz do que sabia na época, né? E também pelo estudo, não é, arqueológico, histórico de hoje, que é muito, assim, vamos dizer, ele é muito manipulado. Porque todo esse tipo de conhecimento, ele empodera a população, ele empodera a pessoa. O real conhecimento empodera, tá? Te traz não só, te traz vamos dizer, um aumento consciencial. Isso aí, por consequência, te dá o quê? Uma clareza mental. Você começa a entender, você vai começar a ver o jogo. O Jó não quer isso, gente. Ele quer a gente carneirinho, imbecilizado, acreditando nas historinhas todinhas deles para boi dormir. São só narrativas, gente. Por isso que é importante, principalmente agora eu falo para os associados, para o pessoal que está no treinamento, que está na lida, como a gente fala. Que está na batalha. Que está na batalha, gente. Por isso que é importante, quando formos nesses tipos de lugares, a gente tem que sempre, vamos dizer, ficar 9 minutos, no mínimo, no lugar para interagir, porque 9 minutos é o mínimo para você absorver as frequências registradas. Não é? E isso não é um exercício místico, não tem nada disso. Isso é real, gente. Isso daí
A gente que já está com uma certa prática começa a ter um monte de sacação que vai para cá, depois vai para lá. Ah, não é aqui. A gente no Cromelec, pô, eu voando o drone para ver, eu queria ver os alinhamentos, né? Olhando pelo drone, Viviane andando, mulher, não é? 37 canais, não é? Intuição andando, a mil. A mil. Ela andando, de repente eu vejo ela parada embaixo de uma árvore. Falei, Viviane, ela falou, é aqui. Eu falei, é aqui o quê? Ah, não sei, é aqui, olha só que lugar. Aí eu me dirigi onde ela estava, que parecia que tinha, sabe, um meio círculo de pedras, mas você não via direito, sabe, porque é um monte de pedra, você não enxerga direito. Quando eu entrei, que eu senti, na hora, eu falei, puta, aqui tinha alguma coisa. Aqui era algum lugar especial. Eu tinha uma árvore maravilhosa, uma vibração maravilhosa, e tinha cheio de francês visitando, achei interessante, cheio de francês visitando. Eles olhavam assim a gente, disfarçando, né? Aí quando a gente tipo, se afastou, né, para continuar, né, na nossa viagem, que a gente estava indo para Elvas, aí eu vi, uma senhora foi lá e parou, ficou lá. Aí, de repente, foi um cara, o pessoal queria ver o que estava acontecendo. E a senhora sorrindo, e eu falei, o pessoal está sentindo. Não sabe às vezes explicar, mas está passando pela experiência. Exatamente, está passando pela experiência.